Fala galera, muito boa noite, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? É o seguinte, galera, eu vim fazer esse vídeo hoje para poder mostrar um pouquinho para vocês como que funciona a ferramenta VirtualBox. VirtualBox é um virtualizador muito utilizado hoje por muitas pessoas, né? E algumas pessoas utilizam ela como ferramenta de trabalho e outras utilizam como ferramenta de estudo. O VirtualBox é uma ferramenta de virtualização muito poderosa, mas no meu ponto de vista, eu ainda acho que ela é uma ferramenta que ela não serve para ser utilizada para o ambiente de trabalho, tá? Ela é uma ferramenta que ainda existe algumas falhas, mas porém para estudo é uma excelente ferramenta. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona essa ferramenta para que vocês possam utilizá-la sempre aí quando precisar fazer algum laboratório, algum teste de alguma coisa. É uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de situação. Bom, deixa eu conectar aqui a internet. Vamos ver se eu vou conseguir pegar a rede. Bacana, consegui conectar. Deixa eu ver se aqui eu vou navegar em algum site. Perfeito, a internet está funcionando. Então vamos lá. Eu vou considerar já que vocês têm o VirtualBox instalado. Depois, se quiserem, posso até fazer um vídeo mostrando como que faz a instalação. E aí eu mostro a instalação dele no Windows e no Linux. Mas apesar que é muito simples, no Windows é só baixar a ferramenta. Vou mostrar para vocês o site aqui, ó. Só pesquisar no Google VirtualBox. Vem aqui na guia Downloads. E se for para Windows, só clicar em Windows Host. Se for para Mac, OS X Host, Linux Distribution para Linux e Solaris Host para Solaris. E é importante também, depois que baixar o VirtualBox, baixar o Extension Pack, que ele tem algumas extensões para USB 3.0, para fazer conexão via RDP no VirtualBox, fazer conexão PXE, NVMe, perdão, e assim por diante. Tá? Então sempre baixa o VirtualBox e depois baixa a extensão. Bom, então vamos lá, deixa eu abrir aqui o VirtualBox. Eu já tenho algumas VMs criadas aqui para teste. Tá? Deixa eu deletar isso daqui. Vou apagar isso daqui. Por que eu estou mostrando a utilização do VirtualBox? Eu estou mostrando porque depois eu vou fazer uma série de vídeos de laboratórios ensinando como é que instala o Windows Server, como é que faz um AD, fazer interligação entre redes, utilização de file e uma série de coisas voltadas para a área de TI. Tá? Então eu vou mostrar como que funciona a ferramenta para que vocês possam saber utilizá-la bem, para que quando for fazer os laboratórios não tenham problema. Tá? Deixa eu apagar esse PFC aqui também, que eu não vou precisar. Esse Windows 7 eu não apago, porque isso aqui é a minha máquina de teste. Tudo que eu vou fazer eu uso ela para teste. Então vamos lá. Vou passar os menus aqui e vou explicar cada um deles, para que serve, para que vocês possam conhecer a ferramenta a fundo. Então primeiro aqui nós temos o menu arquivo. Nas preferências nós vamos ter todas as configurações que estão relacionadas ao VirtualBox, ou seja, tudo que você precisar alterar de parâmetros para uso da ferramenta, vocês vão fazer aqui. Por que é o uso da ferramenta? Porque depois vocês vão ver mais para frente que nós temos as preferências, as configurações para a máquina virtual. Então são coisas distintas. Então quando eu entro aqui em preferências, eu tenho aqui a guia geral, que é onde ele vai me mostrar o caminho padrão onde vão salvar as máquinas. Eu estou utilizando o Linux, tá? O meu Linux aqui é o Linux Mint. E a biblioteca de autenticação para o VRDP qual delas que eu estou utilizando, que é o VBox Salt, tá? Se eu clicar aqui embaixo, eu posso
utilizar uma outra, ou se eu quiser desfazer, eu posso desfazer. Mas está aqui minha biblioteca de autenticação. Entradas. Essas entradas são as entradas do teclado. Para que serve isso? Para poder criar as teclas de atalhos que eu quero utilizar na ferramenta. Tá? Eu não vou passar tudo aqui porque é muita coisa. Mas se vocês derem uma olhada aqui, são todos itens que estão dentro dos menus. Então, por exemplo, eu quero acrescentar uma VM, tá? Ctrl A, eu quero atualizar, quero clonar uma VM, Ctrl O, configurações, quero entrar nas configurações, eu listo todos os atalhos de teclado disponíveis para configuração. Aí eu dou um Ctrl S, ele vai me mostrar essas configurações e assim por diante. E aqui, na outra aba, são as teclas de atalho para a máquina virtual. A única coisa que eu gosto sempre de mudar é essa aqui, a combinação de teclas do hospedeiro. O que é isso aqui? Essa combinação de teclas para o hospedeiro é para você entrar na máquina virtual e sair dela, para que você voltar para a sala de trabalho. Então eu sempre altero aqui e coloco o Alt GR, que é o Alt que fica do lado direito do espaço, para que eu possa sair dessas máquinas virtuais. Eu utilizo essa tecla como coringa porque ela normalmente não usa para nada. Então eu não corro o risco de apertar nenhuma tecla errada e fazer alguma besteira. Então eu sempre uso ela. Idioma, você pode escolher o idioma que você quer. Tela. Aqui, então, tamanho máximo da tela de sistema de convidado. Eu posso colocar automático, posso colocar nenhum ou sugerir, que aí eu vou definir qual que é a largura máxima e a altura que eu quero da tela, né? Rede. Aqui é para poder fazer configurações de redes para minhas máquinas virtuais. Tem um protocolo que a gente usa nas máquinas virtuais que é o NAT. Tá? Por que eu falo protocolo? Porque para o VirtualBox ele é um protocolo utilizado para poder fazer a tradução de endereço. Para que você possa usar uma máquina virtual, mesmo que você esteja usando uma rede externa, um 3G, alguma coisa assim. Ou para você simular uma rede interna dentro da sua máquina. E aí, se eu quiser, eu posso criar os redirecionamentos para poder conseguir acessar essas máquinas virtuais, e eu faço isso aqui dentro. Tá? Eu não vou mostrar isso agora, vou deixar para uma outra ocasião, e a gente faz os testes aqui de como que utiliza. Essas extensões é o que eu falei sobre o Extension Pack. Você pode baixar essa extensão para poder você conseguir utilizar mais recursos, né? Que é o USB 2.0, USB 3.0, USB 3.0 e também outras ferramentas como conexão remota e tudo mais. E aqui, como eu estou usando o Linux, eu também preciso ter um módulo de pacote de extensão do VNC. O proxy aqui eu utilizo para caso o meu computador, a rede que eu estou usando, ela tem um proxy, eu configuro aqui para poder navegar na internet, para poder buscar atualizações e tudo mais, certo? Bom lá, o segundo item, importar appliance. Para que serve isso aqui? Suponhamos que eu já tenha essa VM criada aqui, igual por exemplo do Windows 7. Eu quero transferir essa VM para um outro computador. Eu posso vir aqui em arquivo, e exportar appliance. Quando eu clico em exportar appliance, eu vou selecionar qual que eu quero, venho aqui, defino qual que é o formato que eu quero do virtualizador. Normalmente eu utilizo a última versão e eu mando criar um arquivo manifest, que é o arquivo com as configurações. Eu marco aqui próximo, aqui ele tem todos os detalhes da minha VM e eu mando exportar. E aí eu posso levar essa máquina para outro computador. E no outro computador eu vou usar a opção de importar. Então, para tirar ela do computador, para levar para um outro, ou para disponibilizar ela para mais pessoas, eu vou em exportar, e para poder importá-la para minha máquina, eu utilizo a opção importar. Gerenciador de mídias virtuais. Gerenciador de mídias virtuais é para poder criar os discos dessas máquinas virtuais, para poder clonar um disco para outro, eu poder mover um disco de uma VM para outra. Eu posso utilizar disquete, posso utilizar CD, imagens, tá? .iso, entendeu? Então eu posso utilizar arquivos .img, que é para disquete, e assim por diante, para que eu possa fazer o gerenciamento das minhas mídias virtuais nessas máquinas, tá? Host Network Manager é onde eu vou fazer alterações
das minhas redes dos hospedeiros, ou seja, das minhas máquinas virtuais. Então aqui eu posso criar novas faixas de rede, posso habilitar DHCP e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes aqui, raramente vai ser utilizada essa opção, tá? Mais para frente eu posso até criar um caso para nós utilizarmos esse gerenciamento de rede de hospedeiro, mas na maioria das vezes nos laboratórios nós criamos as nossas próprias redes utilizando nossos firewalls, tá? Então provavelmente nós não vamos utilizar, mas fica aqui a dica, ela serve para você criar novas faixas de rede, tanto para IPv4 quanto para IPv6, e se quiser habilitar o DHCP, está lá a opção. Gerenciador de operações de rede. Esse gerenciador de operações de rede, ele serve para quando você tem várias máquinas virtuais, você conseguir fazer uma gestão das diferentes redes que você criou aqui nesse Host Network Manager. Tá? Só que como eu não criei nenhum aqui, ele não vai me dar opção. Tá? Então, e aqui, definir todos os avisos. É que quando você abre a máquina virtual, ele vai dando os avisos de às vezes não está instalado a ferramenta do VirtualBox e tudo mais. Aí que você vem, clica aqui, ele redefine os avisos. Tá? E a última opção é bem intuitiva, né? Para sair do VirtualBox. Já o segundo menu, que é de máquinas, ele está relacionado com as configurações das máquinas virtuais. Então o primeiro aqui é para você criar uma máquina virtual. O segundo, você vai acrescentar através de um arquivo que já está criado. Então, por exemplo, você tem aqui um VirtualBox que você já tinha salvo de backup de outro lugar. Aí você vem, seleciona ele aqui, ó, seleciona e manda abrir, ele vai adicionar na lista aqui. Tá? Configurações, para você poder mexer nas configurações da máquina virtual. Depois eu vou passar esse menu, não vou mostrar agora. Clonar, para você clonar uma máquina. Remover, você pode remover uma máquina virtual, e quando você manda remover, ele vai te perguntar se você quer remover apenas, ou seja, ela vai sair só da lista aqui, né, dessa lista aqui das máquinas virtuais, ou se você quer também que ele apague os arquivos. Tá? Aqui eu não vou remover a minha. Grupo, suponhamos que você tenha 10 máquinas virtuais, você esteja trabalhando em um projeto onde você tenha 3 máquinas virtuais, que nós vamos utilizar muito mais para frente. E aí você pode criar os grupos das máquinas virtuais, tá? E isso facilita para você fazer a gestão e saber qual máquina que está relacionada com qual grupo, com qual projeto e tudo mais. E aqui nós temos o botão de iniciar. Aí você pode fazer o início normal, headless ou destacável. Nós vamos utilizar só o início normal, tá? Que na verdade essa opção posso dizer que sempre vai usar só o normal, porque as outras opções elas estão relacionadas com as configurações que são feitas aqui dentro da máquina virtual, né? Então aqui depois nós temos o menu pausar, o item pausar, reinicializar e fechar. Reinicializar, se você clicar nele e você não tiver instalado a ferramenta do VirtualBox, ele reinicia a máquina abruptamente. Então, se você tiver o VirtualBox instalado, ele vai reiniciar no modo normal, como se você estivesse clicando lá no menu iniciar e mandando reiniciar. Descartar estados salvos é quando você cria um snapshot da máquina. Você faz esse snapshot para poder salvar um estado. Por exemplo, eu fiz até uma configuração e depois eu não sei o que mais que eu preciso fazer, ou quero salvar aquele estado porque eu vou instalar um programa e se ele der problema eu restauro a minha imagem onde ela estava sem esse programa instalado. Então você tem essa opção de criar esse snapshot, e aqui nesse item você descarta eles. Nós temos os logs, né, que são gerados de tudo que acontece relacionado à máquina virtual. Essa máquina minha aqui ela é bem antiga, então o log dela é gigantesco. Exibir no gerenciador de arquivos. Quando eu clico nessa opção, ele vai me mostrar ela lá no Explorer aonde que está essa máquina virtual. Tá? Criar atalho na área de trabalho. Então eu posso jogar um atalho na área de trabalho dessa máquina virtual. E aí o que vai acontecer? Quando eu clicar 2 vezes, ele já vai iniciar essa máquina virtual automaticamente. E organizar,
Quando eu clico aqui, ele vai pegar e ordenar essas máquinas virtuais, tá? Aqui depois nós temos o menu ajuda, que não vai trazer nenhuma informação importante. Então é isso aí. Agora eu vou mostrar, dentro da máquina virtual, vou mostrar primeiro como criar uma máquina virtual, né? E depois eu mostro as configurações. Então para criar é simples, clique em novo, aqui eu defino o nome da máquina que eu quero, vou criar um aqui, por exemplo, Windows Server 2019. Então, ó, aqui ele já sabe que é o Windows, quando eu digitei lá ele já selecionou para mim, então eu venho aqui e posso selecionar, não tem aqui o 2019, então o último que tem é o 2016, eu vou selecionar ele. Eu clico em próximo, aqui eu defino a quantidade de memória, ele vem sempre em mega, eu vou colocar aqui, por exemplo, 4 GB, está em 4096. Aqui nessa etapa ele vai me perguntar se eu quero criar um disco, se eu não quero criar ou se eu quero já utilizar um existente. Eu vou criar um novo disco, certo? Aí ele vai abrir essa janela e aqui eu defino o formato que eu quero, tá? Normalmente usa-se o VDI, que é o padrão do VirtualBox, mas se futuramente você pensar assim, eu quero passar essa máquina para o VMware, você já pode criar o disco no formato VMDK. E aí depois é só você pegar e jogar ele dentro do VMware, que o VMware já vai reconhecer ele, tá? Então, clique em próximo. Aqui eu vou definir no armazenamento se eu quero que ele seja dinâmico ou tamanho fixo. O que é o dinâmico e tamanho fixo? Suponhamos que eu falo assim, eu quero ter um disco de 100 GB. Se eu colocar dinamicamente alocado, ele só vai ocupar o espaço real na qual eu utilizei. Então, quando eu instalo o Windows do zero, ele tem uma média de 25 GB. Aí ele vai ocupar somente 25 GB. Porém, meu disco pode crescer até 100 GB. No VirtualBox, como eu uso só para laboratório, eu sempre utilizo dinamicamente alocado. Mas suponhamos que você estivesse num ambiente corporativo. Se você estiver utilizando discos físicos, HD SSD ou HDs mecânicos, eu recomendo usar tamanho fixo, porque você aloca eles e depois ele já fica sequencialmente alocado os blocos dentro do disco. Agora, se você estiver usando dentro de storage, o mais recomendado é você usar dinamicamente alocado, porque o storage ele já vai fazer o gerenciamento desses arquivos dentro dele mesmo e ele já sabe onde que tem que colocar. Então você não precisa se preocupar com gravar sequencialmente os blocos no disco, tá? Porque o próprio storage vai gerenciar isso. Então eu seleciono dinamicamente alocado, clique em próximo e aqui eu defino o tamanho. Então já que ele não vai ocupar, eu posso crescer até 100 GB, então eu vou botar 100 GB aqui. Quando eu criar, vou mandar criar, ele apareceu aqui, quer ver? Vou mostrar ele lá. Esse aqui é o meu disco, ele está com 2 MB o tamanho dele, tá vendo? Então quando eu instalar meu sistema operacional, ele vai crescer o tamanho. E aí ele vai crescer de acordo com a quantidade que eu utilizar ali naquele momento. Então feito a criação dessa máquina virtual, não significa que ela está pronta para uso. Ainda nós podemos definir mais configurações dela. Então aqui, vou clicar com o botão direito, vou em configurações, ou eu posso selecionar ela aqui e clicar em configurações. Então agora eu vou explicar todos os itens dessa janela. Geral. Aqui eu vou definir o nome da máquina, o tipo e a versão. No avançado é onde ele vai salvar meus snapshots. Aqui, área de trabalho, área de transferência compartilhada. Eu posso habilitar isso daqui. O que é essa área de transferência compartilhada? É para que eu consiga copiar coisas do meu computador físico para a máquina virtual e vice-versa, tá? E também tem a opção de arrastar e soltar, que eu posso colocar ele aqui de acordo com o que eu quiser. Então, por exemplo, hospedeiro para convidado. Então eu posso copiar da minha máquina virtual para o meu notebook, ou do meu notebook para a máquina virtual, ou os dois ao mesmo tempo. Posso copiar tanto da máquina virtual quanto do notebook, ou tanto do notebook quanto para a máquina virtual. E o arrastar e soltar a mesma coisa. Descrição. Aqui eu posso criar uma descrição para essa máquina virtual, falar para que eu estou usando ela e blá blá blá. Aqui, mostra a descrição da máquina virtual. O campo de descrição é útil para comentar detalhes de configuração do sistema operacional convidado que foi instalado. E criptografia do disco, eu posso marcar aqui se eu quiser. Eu defino que tipo de criptografia que eu quero, entro com a senha e o meu disco passa a ser criptografado. Então eu não conseguiria utilizar ele simplesmente em outra máquina virtual se eu não utilizasse a chave criptográfica e a senha.
Sistema. Aqui é como se fosse um computador. Então, no sistema, eu vou definir qual que é a placa-mãe, né? Aqui, na verdade, ele já vem, né? Na verdade, que eu vou definir as configurações da placa-mãe, que é a memória. Vou definir a ordem de boot que eu quero, o chipset, né? Se ele é PIX3 ou ICH9. O padrão é PIX3. Sempre funciona, nunca dá pau. Dispositivo de apontador, tablet USB. Aqui, ó, é o tipo de... como que eu quero usar. Se eu quero usar ele no estilo tablet, para eu poder clicar na tela, ou se eu quero usar estilo mouse e tudo mais. Recursos estendidos. Eu posso habilitar o APCI, se eu quiser utilizar EFI, que é para sistemas operacionais que exigem EFI, e o relógio da máquina retorna a hora UTC. Então eu posso marcar aqui para que lá na máquina virtual ele utilize o UTC, que é o horário universal, né? Que aí ele vai de acordo com o meridiano de Greenwich. Processador, eu posso definir a quantidade de núcleos que eu quero, de acordo com o que minha máquina oferece. E restrições de execução. Eu quero que ele use só 60% do meu processador, desses núcleos aqui, não pode usar mais. Tá? E caso a minha máquina ela tenha recursos estendidos para PAE e NX, eu posso também habilitar aqui. Aceleração, isso aqui é para poder fazer aceleração gráfica. A interface para virtualização. Aqui eu tenho padrão, legado, mínimo, Hyper-V e KVM. Então eu vou deixar como padrão, vou habilitar o VTX AMDV, que é o próprio da minha máquina, né? E habilitar a paginação aninhada. Isso aqui é padrão, isso aqui é a coisa que eu não recomendo mexer. Monitor. Aqui eu defino quantidade de memória que eu quero, quantidade de monitores que eu vou utilizar na minha VM e o fator de escalonamento, se eu quero, como que eu quero que ele apareça na tela, tá? Se a minha placa tiver aceleração 3D, eu posso utilizar aceleração 3D na máquina virtual também. Tela remota. Isso aqui eu posso utilizar, por exemplo, que eu crio uma máquina virtual e aí eu utilizo outro computador para conectar remoto nessa máquina virtual. Então é só habilitar aqui, eu nem preciso ter o serviço de Terminal Service, ele já vai me disponibilizar o recurso através do Terminal Service para que eu possa logar nessa máquina virtual e utilizá-la, tá, remotamente. Captura de vídeo, sinceramente eu nunca consegui usar isso daqui, tá? Eu já habilitei, ele captura, mas é péssimo, às vezes ele trava, se o vídeo for grande ele dá pau, então não recomendo usar. Mas para quem quiser testar, você pode habilitar a captura de vídeo, ele vai capturar tudo que for feito na sua máquina virtual e se define quais as telas e tudo mais. Armazenamento. Aqui é a mesma coisa que como se você estivesse mexendo no armazenamento da sua máquina. Aqui nós temos o disco, né, que foi criado, unidade CD-ROM está vazia e a minha controladora que eu vou utilizar para poder fazer o gerenciamento dos discos. Então eu estou utilizando aqui o SATA. O áudio, ele vai puxar as configurações da sua máquina, tá? Não recomendo mexer também. Rede. Aqui, nessas opções de rede, tem muita coisa legal. Então, por exemplo, eu posso habilitar até 4 placas de rede, tá? As demais elas vêm desabilitadas. E aqui eu tenho vários tipos de conectividade. Eu tenho o NAT, que é onde ele vai criar uma faixa de IP para mim padrão, que é acho que é 10.2.15. alguma coisa, agora de cabeça eu não me lembro, tá? E isso aqui ele serve para você criar várias máquinas virtuais e utilizar essa opção de NAT para que você possa conversar individualmente para cada uma das máquinas e navegar na internet. Se caso você não precisar fazer testes de rede, essas coisas vai funcionar normal. Essa rede NAT, ela está relacionada com aquela configuração que eu tinha mostrado lá no começo, aqui desse Host Network Manager. Você cria os NATs aqui e aí você utiliza ele lá dentro daquela opção, tá? Cadê? Placa modo bridge, você vem aqui, seleciona, ela vai pegar as configurações da sua rede local, então ela vai pegar a mesma faixa de IP da sua máquina
E aí você define por onde que você quer que essa bridge entre, pela sua placa de rede sem fio ou pela placa ou pelo cabeado, né? E também tem rede interna. Rede interna serve para você criar os laboratórios e fazer a comunicação entre uma máquina e outra. E aí, esse nome aqui, ele é como se fosse um switch. Cada nome que você colocar aqui, ele cria um switch separado. Então, se eu utilizar duas VMs e eu colocar o nome de, sei lá, João Batista, e ele vai pegar e colocar na outra máquina também João Batista, ele vai criar um switch entre essas duas máquinas e permitir que elas comuniquem entre si. Porém, elas não vão conseguir navegar na internet, porque ele não tem saída para a internet. É uma rede interna. Placa de rede exclusiva de hospedeiro, host only. Então, quando você clica nessa opção, ele não te dá a opção de mais nada, você vai usar aquela placa única exclusivamente para essa VM, você não consegue se comunicar com mais nada. E driver genérico, você pode criar um driver genérico aqui para poder fazer a utilização. Nunca utilizei, não vejo sentido nenhum para esse driver genérico. Tá? Aí tem aqui também um item avançado, que é onde você pode escolher o tipo de placa de rede que você quer. Às vezes o sistema operacional ele não aceita esse MT Desktop, você pode vir aqui e selecionar o T-Server, por exemplo, ou uma rede para virtualizada, ou o PCNet Fast 3, e assim por diante. Tá? Modo promíscuo, você só vai conseguir usar ele no bridge. Então, o modo promíscuo significa que ele aceita pacote de qualquer lugar, de qualquer forma. Se você marcar como recusar, aí ele vai recusar pacotes de diferentes localidades. Se você permite isso na VM, ele vai permitir que as VMs elas trafeguem pacotes de qualquer jeito e ele vai receber qualquer pacote. E se você colocar tudo, você está liberando para que a sua placa de rede ela consiga receber e enviar qualquer tipo de pacote. Tá? O endereço MAC, você tem aqui um padrão. Se você quiser criar novos, você pode ir clicando aqui do lado que ele vai alterando o endereço para você. E essa opção de cabo conectado, se você desmarcar ela, quando você iniciar o computador, a sua placa de rede vai vir desabilitada. Se você clicar aqui, ela vem habilitada. E redirecionamento de portas, ele funciona no NAT, que é aquela mesma opção que eu mostrei lá naquela hora. Você vem aqui, cria os redirecionamentos para que você consiga acessar a sua máquina. Portas seriais é a mesma coisa, você pode criar até 4 portas seriais, você pode habilitar, definir o tipo de porta, IRQ e endereço de entrada e saída. E o modo da porta, se ela está desconectada, se está conectada e assim por diante. USB. Quando você instala o Extension Pack, ele te dá a opção de você selecionar o USB 3.0. Então aí que ele vai aceitar tanto 3, quanto 2, quanto 1. Tá? Se você não instalar o pacote de extensão, ele não vai trazer o USB 3.0. E aqui você pode criar configurações pré-definidas, para quando ele iniciar a máquina virtual, ele já iniciar ela com aquela porta USB carregada. E aqui você tem pastas compartilhadas. Essas pastas compartilhadas é a mesma coisa da USB. Você pode vir aqui, definir uma pasta da sua máquina local, aonde você quer que ela seja compartilhada com a sua máquina virtual. E lá ele vai aparecer esse nome aqui, Então se eu alterar e colocar qualquer outro nome, vai aparecer com esse nome que eu coloquei. E aí eu posso definir ela como somente leitura, e eu posso definir também se eu quero que ela seja montada automaticamente. Então se eu colocar montar automaticamente, olha que toda vez que eu ligar a máquina virtual, essa pasta já vai vir mapeada lá na minha máquina, e aí eu posso trafegar arquivo entre o meu computador local e a minha máquina virtual. E a interface do usuário é a interface que vai aparecer lá para mim na hora que eu for utilizar minhas máquinas virtuais. E aqui tem os menus, eu posso editar eles do jeito que eu quiser, e aqui na barra embaixo também posso editar do jeito que eu quiser. Certo? Então é isso, galera. Aqui está mostrado o menu de configurações. Aqui vou mostrar também a parte de snapshot. Aqui do lado direito você tem as ferramentas relacionadas a máquinas virtuais e ferramentas globais, tá? Então, o que é? Essas ferramentas de máquinas virtuais, de máquinas, né, é para você apresentar os detalhes da sua máquina
que ele vem, ó, o nome, geral, sistema, que são os parâmetros que nós configuramos aqui nesse menu de configurações. E eu tenho o item do snapshot, que eu venho aqui, vem snapshot, é onde eu posso criar um estado para minha máquina. Então suponhamos que eu acabei de instalar o Windows e eu quero deixar isso então zerado e criar um snapshot dele. Porque depois, quando eu for, se eu instalar alguma coisa e me arrepender, eu posso voltar ele no estado já de instalado. Então economiza esse tempo de instalação. Aí eu venho aqui, crio snapshot, e eu posso definir aqui, ó, um nome, por exemplo, Windows instalado. E aí aqui na descrição eu coloco estado atual da máquina, onde foi somente instalado o sistema operacional. Então eu venho aqui, clique em OK, ele vai tirar um snapshot dessa máquina. Aí, sempre quando ele tirar o snapshot, o meu próximo estado vai ser o estado atual, sempre. Tá? E aí, se eu quiser voltar nesse estado aqui, ó, aí eu tenho, se eu clicar aqui, eu vou ter a opção de apagar o meu snapshot, eu posso restaurar, ou eu posso vir em propriedades e ver as informações que eu tinha colocado sobre esse snapshot. Tá? E aí, se eu clicar em restaurar, por exemplo, aqui ele já deu opção, ele nem trouxe nada porque não tem nada. Mas se eu tivesse feito alguma alteração e eu clicasse em restaurar, ele me perguntasse se eu queria salvar e restaurar para o processo anterior. Mais para frente nós vamos utilizar e aí vocês vão entender. E eu tenho aqui também a opção de clonar, que é a mesma opção que mostra aqui no menu clonar. E as ferramentas globais são o gerenciador de mídias virtuais e o gerenciador de rede de hospedeiro, que são as mesmas que nós temos aqui no menu lá embaixo. Cadê? Aqui no arquivos, né? Gerenciador de redes e o gerenciador de mídia e o gerenciador de rede. Tá? Então, bom, é isso aí, pessoal. Eu queria mesmo, era só mostrar para vocês como que funciona o VirtualBox. Espero que vocês tenham entendido. Se caso tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, deixar a sua dúvida aí no nosso canal, que eu terei o maior prazer em responder. Tá bom? E os próximos vídeos agora eu já vou começar a mostrar para vocês instalações sempre utilizando o VirtualBox. E também mais para frente eu vou mostrar outros gerenciadores de virtualização para que vocês possam conhecer e entender os variados tipos de virtualizadores que existem no mercado. Beleza, galera? É isso aí. Valeu, muito obrigado e uma boa noite.